Programa a propósito, mais uma vez com vocês, e hoje eu trago aqui um convidado que me apresenta uma memória afetiva muito importante, porque eu me recordo da época que eu ia para Fonte Nova com meu pai, torcedor do Bahia, e claro que eu busquei tanto tempo encontrar com ele e falei com ele que algumas vezes encontrava na rua, mas acho que por essa questão mesmo, dessa identidade com o meu pai, eu não tinha coragem. E aí agora eu consegui trazer aqui. Então eu estou trazendo um gaúcho, né, de Porto Alegre, começou a jogar bola aos 8 anos de idade, entrou no Grêmio, fez uma carreira brilhante e hoje tem uma identidade muito grande com a maior torcida que a gente tem aqui na Bahia, que estão os torcedores do Bahia. Eu estou aqui com o ex-goleiro, o profissional do esporte, o Emerson Ferretti. Emerson, seja bem-vindo. Obrigado, Tadeu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre carreira, sobre futebol, sobre esporte e o que mais pintar, né, no nosso bate-papo. Estou à disposição de você. Ô Emerson, eu estudei e analisei, pesquisei sua vida, assim, e já vim acompanhando você há muito tempo. E uma coisa que eu já gostaria de tirar esse paradigma, né? Porque você estudou, se formou, formado em administração, tem pós-graduação e foi para o esporte. E a ideia, eu vou falar aqui da época, né, de criança, que se tinha que quem era atleta, quem era esportista não estudava, né? E você traz esse diferencial de estudo, que eu vi que você é formado, tem formação, tem pós-graduação. Deu para conciliar isso na época do auge da carreira ou você fez isso depois? Até mais antigamente, né, tinha realmente o jogador de futebol era visto como burro, né? Era muito comum, né? E faziam por onde ter essa fama, né? Porque é uma profissão que aparece muito na TV, da entrevista. Sim. E muitos realmente, a maioria, né, deixa de estudar para poder se dedicar ao sonho de ser um jogador de futebol, né? Muitos mesmo, né? Normalmente a criança não gosta muito de estudar e aí quando vai jogar futebol e entra num clube mesmo, 14, 15 anos, aí se dedica ao sonho e esquece lá o estudo, né? E é um grande erro, porque nem todos os garotos que começam e sonham em ser jogador de futebol se torna um jogador de futebol, né? Realiza esse sonho. Então você precisa tentar conciliar, que não é fácil, viu, Tadeu? Por isso até que muitos abandonam os estudos, porque não é fácil. Você imagina situações como garotos do interior que precisam sair de perto da família, daquela estrutura, né? Da escola, para ir fazer uma avaliação num clube da capital e se ficar morando no clube, às vezes o clube não incentiva o estudo também, e aí as condições são... Sim. O contexto é difícil, então para muitos até se justifica, né, essa dificuldade de manter os estudos. No meu caso eu fui privilegiado por alguns motivos. Primeiro que eu sempre gostei de estudar, né? Então, para mim não era nenhuma obrigação ir para a escola, depois para a faculdade. Eu, com 17 anos, já estava na faculdade, lá em Porto Alegre, cursando administração. Não cheguei a me formar porque aos 20 anos, quando eu estreiei no time principal do Grêmio, no time profissional, que eu me tornei o goleiro titular da equipe do Grêmio, com 20 anos, eu precisei optar. Aí sim eu precisei optar entre futebol e estudo. Eu consegui levar os dois paralelos até os 20 anos, né? Já com faculdade, né? E aí eu botei todas as forças na carreira de jogador que já estava decolando, né? Já tinha ido para a seleção brasileira de base, enfim, estreando no time principal do Grêmio. Mas mesmo depois de profissional, durante a minha carreira, eu sempre procurei estudar. Eu contratava professores particulares de inglês, eu estudei francês também, com um professor particular. Eu gostava desse movimento, né? Eu gostava de aprender, eu lia muito, né? Assinava jornal, assinava revista, então eu estava sempre lendo bastante. E após, na verdade, antes de terminar a carreira, eu voltei para a faculdade. Meus 2 últimos anos como atleta, eu voltei para a faculdade e aí acabei me formando
2 anos depois que que eu encerrei a carreira, né? E aí finalizei. Como eu falei, não é simples, não é fácil manter o estudo e o futebol. A gente viaja muito, perdia muita aula, enfim, tudo isso era complicado demais. Mas muitos desistem porque não gostam de estudar, Sim. muitos desistem porque o contexto ficou difícil. Eu tive esse privilégio e eu morava em Porto Alegre e jogava no Grêmio, na base do Grêmio. Então, eu não precisei me afastar da minha família, da escola, né? Era só conciliar os horários e ter força de vontade, boa vontade para fazer as duas coisas. Falando em família, quando você começou aos 8 anos de idade jogar e entrou, foi para o Grêmio, que a família começou, o pai e a mãe começou a perceber que isso estava se profissionalizando, teve o apoio ou é aquela coisa, não, você vai estudar, tá? Porque tinha essa fala, né? Você vai estudar, primeiro você vai estudar para depois você jogar. Como é que foi essa relação com a família? Sempre deram muito apoio. Eu sou de uma família que gosta muito de futebol e todos gremistas, né? Então, eu tenho um irmão mais velho, 2 anos. Ele entrou no Grêmio 1 ano antes de mim. E aí eu fui acompanhando meus pais levarem todo final de semana meu irmão, né, a jogar na escolinha do Grêmio. E ao final desse ano eu pedi para entrar. Então, meus pais sempre quando puderam, eles estiveram presentes no sentido de levar a gente, eu e meu irmão, para os jogos, para os treinos, acompanhar os jogos, acompanhar Sim. os treinos, né? Qualquer problema dentro do clube, o meu pai ia lá, resolvia. Então, eles eram presentes e apoiavam, né? Que também não é a realidade de muita gente. Talvez agora, pela essa ideia, né, que o jogador de futebol, altos salários e essa vida maravilhosa, que realmente tem, mas é para uma minoria que chega lá no topo, né, da pirâmide, né? Muitos pais que dizem, meu filho tem que ser jogador de futebol, Isso, projeta, né? projetam e até colocam uma responsabilidade grande em cima do garoto, né, pensando que o garoto vai se tornar um jogador de futebol e vai tirar a família daquele contexto social, econômico difícil, né? E hoje em dia, mas antigamente nem todo mundo pensava dessa forma, né? Então muitos pais não apoiavam. Era mais o sonho do garoto e os pais não conseguiam acompanhar, né? Eu não tive esse problema também, mais uma vez privilegiado porque a família sempre apoiou o tempo todo, né? Sim. Você passou por importantes clubes, né? Vitória, Flamengo, e tantos outros. Mas você tem noção, por exemplo, que a sua imagem ela ficou muito marcada com o Bahia? Ou não? Você tem uma outra visão disso? Tenho, não, está perfeita. A minha identificação com o clube é muito grande, né? Sim. Muito grande mesmo. Torcedor, até hoje, tem um carinho muito grande. A minha ligação com o clube continua assim muito próxima e é uma referência, né? E eu costumo brincar quando eu jogava, né, no Bahia e circulava pela cidade, né, e as pessoas me viam, era todo mundo falava assim, Emerson do Bahia, e Emerson porque precisava, né, dizer que Emerson, né, o Emerson do Bahia, era quase um sobrenome, Sim. Emerson do Bahia. E lógico, foram 6 anos, né? Eu sou o terceiro goleiro que mais vestiu a camisa do clube na história, né? Do clube na posição, né? Sim. Foram quase 300 jogos e isso não é pouca coisa, né? E a gente teve títulos, teve uma identificação muito grande e realmente eu jogava com amor. Eu vestia a camisa do Bahia com amor. Eu acho que isso que o torcedor tricolor percebeu muito bem em mim, né? E por isso essa ligação tão forte. Quando você começou, já foi na posição de goleiro, já sabendo eu quero ser goleiro, ou você começou em outras posições? Como é que foi essa passagem? Passou por outras posições? Não, nem tentei. Nem tentei, até, nem gostava de jogar futebol com os pés, nem em outras posições. Eu costumo dizer, meu tesão era ser goleiro. Era o que eu gostava de fazer no futebol, era ser goleiro. Qualquer outra posição não me agradava. Eu não gostava de ficar correndo para lá, para cá atrás da bola. Eu gostava de ser goleiro. Né? Graças a Deus o futebol tem essa posição, né? Porque senão eu seria um mero torcedor na arquibancada.
E aí me aperfeiçoei, né? Eu comecei muito cedo, com 8 anos, me aperfeiçoei e acabei me tornando um goleiro profissional, né? Então era isso que me motivava, ser goleiro. Então eu não tentei nenhuma... Já entrei pedindo para ser goleiro, não tentei mudar de posição em momento algum, nunca tive dúvidas em relação a essa escolha. Emerson, e quando foi sair de casa pela primeira vez para ir para outro estado, para outra cidade, como é que foi essa saída de casa? Teve um peso muito grande? Você sentiu muito isso? Olha, a saída mesmo de me afastar de Porto Alegre já foi aos 23 anos, quando eu saí do Grêmio para o Flamengo. Mas até os 23 anos eu já era um homem, né? um atleta que já tinha ido para a seleção brasileira, já tinha ficado 2, 3 meses fora, né? Disputando competições com a seleção brasileira de base, já viajava desde 13, 14 anos já com o Grêmio, então acostumado a ficar 10, 15 dias fora. Então eu já era meio que do mundo, por causa do futebol. Sim. Né? No sentido de viagens, né? De viajar para cá, para lá, para cá, para lá. Então, acho que aos 23 anos eu já estava maduro para sair. Sim. De perto, né? da cidade natal, do contexto familiar. Né? Eu já estava pronto, porque desde cedo eu já fazia esses movimentos por conta do futebol, né? De viajar muito, de ficar muito tempo fora. Voltava sempre para casa dos meus pais, mas depois que eu saí, aos 23, eu não voltei mais, inclusive, né? Não, são quase 30 anos já fora, né? De Porto Alegre, e fui para o mundo, né? E nessas viagens, nessa distância, porque você passa uma imagem de um cara muito família, muito ligado à família, pai, mãe. Nessas questões de viagens, de isolamento muitas vezes que o atleta precisa ter, você sentia muita solidão, você sentia às vezes muito isolado e chegava a bater tristeza? Sim, claro, né? E naquela época, minha adolescência, era década de 80, eu estreiei no Grêmio, no profissional, em 91, então eu joguei na década de 90 até o início dos anos, até 2007, né? Nessa época não tinha rede social, não tinha internet, a internet que estava aparecendo, né? na década de 90, né? Então a gente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, quando a gente ia para o clube, viajava ou para concentração, a gente ficava 2, 3 dias, 4 dias, às vezes, dentro do clube, e a gente não tinha essa comunicação tão fácil, né? Sim. Era difícil, e aí ficava mais isolado. Você convivia com seus colegas de futebol, mas família, amigos, você ficava isolado, né? Sim. Mas era o contexto da época, na verdade, a gente acostumava com isso, porque não conhecia outro jeito, né? Era isso e isso. Mas, claro que vinha solidão, lógico que vinha saudade, batia como qualquer outra pessoa, né? Que se afasta das pessoas. Naquela época, os clubes, os dirigentes não se preocupavam tanto com a saúde mental. Não se falava muito sobre isso. Não falava nada, né? Nada. Hoje a gente vê, por exemplo, atletas que viajam, mas têm um acompanhamento psicológico, terapêutico e tal. Você teve situações de depressão e sem saber ou sabendo que aquilo era um momento de depressão? Tive várias vezes, por alguns motivos, né? E assim, porque quando a gente não entende também as coisas, muitas coisas, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Às vezes muitas interrogações, né? Muitas interrogações. Às vezes a cabeça dá uma bugada, né? Sim. E aí reflete, né? Tive, sim, muitos períodos. Só que, assim, dentro do futebol, você não pode demonstrar essa fraqueza. Como é que você vai falar para o médico do clube ou para algum dirigente do clube que você está com depressão, né? Isso é tido como uma fraqueza. E um atleta de futebol, né, que ainda é bom reforçar isso, né? Não pode ser fraco. Sim. Então, eu não podia demonstrar essa fraqueza. Eu e qualquer outro atleta, né? Então, isso nunca foi trabalhado pelos clubes, sempre foi ignorado. Pelo contrário, a gente é estimulado
a reprimir todo e qualquer tipo de sentimento que possa passar ou demonstrar ou trazer fraqueza. Sim. Porque nós somos atletas, nós somos competidores, nós dependemos de desempenho e é exigido isso o tempo todo nosso, né? Sim. Nos treinamentos e principalmente quando entra em campo para jogar. Né? E as pessoas usam muito essa palavra com muita tranquilidade, não sabendo que tem um peso muito grande, que é a questão da resiliência. Você tem que ser resiliente, né? Você tem que superar, você tem que ser forte. E só quem passa por isso é que sabe, né? A dificuldade e os momentos de dores que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Que são essas interrogações, pois né? E assim, é achar que também o atleta não tem, porque o atleta lá ganha um salário, é campeão, ele está feliz, só anda viajando, tem um assédio muito grande, anda viajando, para nos melhores hotéis. Primeiro é desconstruir isso, que assim, essa vida maravilhosa só a minoria que tem a possibilidade de jogar em clubes grandes, não é que chega nesse topo. O Brasil tem em torno aí, sei lá, eu não o número exato, mas em torno de 700, 800 clubes de futebol. Se você fizer uma conta rápida e 25, 30 atletas em cada clube, dá 20 mil atletas. Sim. É 1.000 ou menos de 1.000 que chega numa condição de um salário muito bom. Então é uma minoria, né, que tem esse acesso. O resto sofre muito. Às vezes trabalha só 3 meses, porque só joga o campeonato estadual, aí fica desempregado, o clube é pequeno, paga pouco, a estrutura é ruim, não tem visibilidade, não passa na TV. Né? Então a realidade da maioria dos jogadores de futebol é bem difícil. Só Sim. que essa realidade não aparece realmente. Parece lá o Flamengo, o Gabigol no Flamengo, no Maracanã, sendo campeão e ganhando milhões. E é para poucos isso, né? Então, esse dia a dia, né, é bem difícil até para chegar lá, é bem complicado, e principalmente porque existe uma competição muito grande interna. Né? A gente não compete só quando entra em campo e joga contra o adversário. Isso é a competição, é o campeonato. Mas para estar dentro de campo, antes você já competiu com todos os outros seus companheiros, porque a gente tem 30 atletas dentro de um grupo e só jogam 11. Então existe uma competição interna. Sim. Pois na minha posição, normalmente 4 goleiros só joga 1. Então você compete todos os dias para você ser esse primeiro. E tem que entrar em campo e ainda desempenhar para não perder esse lugar. E antes de me tornar profissional, você imagina dos 8 aos 20 anos, que eu fiquei na divisão de base do Grêmio, quantos garotos chegaram até o Grêmio para serem avaliados, para fazerem testes como goleiros e queriam o meu lugar, porque eu era o goleiro do Grêmio daquela categoria e eles chegavam para tirar o meu lugar. Então, quantos garotos passaram e tentaram me derrubar dali, né? Ocupar o meu espaço. Então eu tive que competir desde cedo, ser competitivo desde cedo. E ser competitivo para você era natural? Ou porque nem sempre a gente é competitivo assim, com esse vigor, com essa coisa que é cobrado. Você é competitivo? Era natural, era necessário para mim. Né? Talvez pelo fato de entrar muito cedo no futebol, com 8 anos, e já ter as competições e já aprender que você precisa treinar, se desenvolver e competir e ganhar. Aquilo se tornou natural e necessário. Né? Então era o meu ambiente, meu habitat e tinha que ser competitivo todos os dias. Então aquilo se tornou para mim rotina, né? Rotina. A gente aprende a ser competitivo. E se você não tirar isso de dentro de você, você acaba em algum momento ficando pelo caminho. Tá. Uma outra dúvida que eu tenho é que assim, a carreira de atleta, ela se encerra muitas vezes profissionalmente muito cedo. Você encerrou profissionalmente 35 anos, com 35 anos. Exato. Como é que foi para você essa parada? Você trabalhou isso ou você sofreu com essa parada? Porque às vezes a gente para
está no auge ou a gente ainda acha que está bom condicionamento físico, mas muitas vezes os clubes, os patrocinadores têm uma exigência, não tem? Nós atletas, a gente depende do nosso corpo. Sim. E o nosso corpo, muito cedo, para uma exigência de alto rendimento, né, de esporte de alto rendimento, o nosso corpo muito cedo começa a fraquejar, né? Então, muitos param com 30, ou até mesmo lesões, né, que tem e que você já não consegue ter desempenho. Quando você já não está entregando desempenho, as cobranças se fecham, as propostas escasseiam, né? Sim. E aí você encerra. São poucos também que vão até onde eles acham que não, agora eu vou parar, né? Às vezes o futebol para com você porque Sim. falta, as oportunidades acabam, né? E você não tem para onde ir, você encerra. Duas coisas em relação à minha parada, né? Meu encerramento de carreira. Primeiro, não foi de longe não foi da forma como eu imaginava, né? O encerramento da minha carreira. Eu estava no Vitória, inclusive era titular do Vitória. O Vitória me chamou para propor uma rescisão de contrato e ali eu não sabia que ia ser meu último jogo, meu último clube, minha última nada. Porque a partir dali algumas situações que apareceram eu não fiquei entusiasmado. Quando passou algum tempo, eu encerrei a carreira. Então, não foi uma coisa programada essa minha parada, né? O encerramento da minha carreira. E, assim, eu também, falando em termos de desempenho, acho que pelo menos mais uns 2 anos eu poderia ter seguido entregando um desempenho satisfatório. Sim. Então, foi mais cedo do que eu imaginava. Mas, por incrível que pareça, eu não sofri na parada, né? Eu não sofri. Eu já estava estudando na faculdade, enfim, já outras atividades, e eu acabei não sofrendo, né? Porque muitos atletas, quando param de jogar, estão acostumados a acordar, ir para o clube para treinar, e aí chega de uma hora para outra, acorda e não precisa mais ir para o clube, porque ele acabou o contrato, ele encerrou a carreira e aí fica um vazio muito grande na sua vida. Muitos entram até em depressão, né? E comigo não aconteceu isso, né? Eu já tinha uma vida social, como eu falei, estava estudando, eu seguia minha vida, eu não sentia falta do dia a dia Sim. do futebol. E isso também me ajudou a formalizar a parada. Passou algum tempo, alguns meses, eu não consegui nenhuma proposta assim que me motivasse E eu vi que eu não estava sofrendo tanto com isso. Eu disse, eu acho que está na hora. Não foi como eu imaginava seguir, fazer um jogo festivo, até porque eu tinha uma história dentro da Bahia, principalmente do Bahia, né? Sim. Mas eu já estava fora do Bahia, né? E não foi do jeito que... Mas foi. Então, mas a carreira continua de um outro lado, como comentarista, né? Fazendo parte de alguns comitês. Como é que está hoje a carreira? Eu parei em 2007, já em 2008 eu já comecei a receber os primeiros convites para trabalhar como comentarista esportivo. Até hoje eu faço essa função, então são 14 anos já de rádio, TV. E tive outras atividades, todas relacionadas ao futebol. Fui presidente do Ipiranga, né? Trabalhei na prefeitura, no governo do estado, também na área, né, de esporte. Na Copa América de 2019, participei do comitê organizador aqui na Bahia, né, da competição. Enfim, dou aula de gestão esportiva, dou palestra. Então, tudo relacionado ao esporte. Então, as atividades continuam, né? Mas não é uma carreira assim como tinha no futebol, né? Certinha. Sim. Enfim, surgem trabalhos, convites e eu vou fazendo. Estou sempre aí envolvido. Em agosto de 2022, você resolveu falar sobre sua sexualidade. Foi uma necessidade, foi um fator de se libertar e por tantos anos que a gente sabe que esse meio machista do futebol fez com que você muitas vezes, até uma das causas, não estou dizendo que a depressão, as interrogações, muitas vezes a solidão, qual foi a necessidade e por que você resolveu falar sobre isso? Sim,
começar pelo seu final aí, e muitas das depressões justamente durante minha carreira de atleta foram relacionadas a isso, né? Por conta dessa necessidade de se proteger, né? De esconder uma coisa, então montar um personagem, uma capa para poder proteger, para poder sobreviver Sim. dentro do futebol, né? Eu não resolvi falar por necessidade, aliás, eu nunca tive essa necessidade de falar, abrir para o mundo. O que me levou a falar foi um contexto, né? Que me trouxe assim a ideia de poder usar a minha história dentro do futebol para jogar luz sobre o assunto, que é um assunto tabu ainda dentro do futebol, né? Ninguém fala, como se não acontecesse, não tivesse, e não tivesse sofrimento de pessoas dentro do futebol. Sim. Né? Então, quando eu percebi que existia muito isso, né? Eu falei que logicamente que falar é libertador e foi muito bom pessoalmente, né? Mas foi também com uma proposta de deixar um legado fora de campo e poder jogar luz sobre o assunto e com a minha história, o meu exemplo, poder ajudar outras pessoas que passam ou vão passar ainda, porque tem garotos homossexuais que desejam ser jogadores de futebol, né? E para que eles tenham alguma referência dentro do futebol, né? Em relação a esse assunto, né? E uma referência positiva, Sim. Né? De uma cara que jogou a vida toda, foi até o final na sua carreira, teve uma carreira, lógico, de altos e baixos, como todo atleta tem, porque a gente não vive só lá em cima, né? A gente ganha campeonato, ganha jogo, mas perde também. Reconhecido, machuca, com a gente títulos. tem jogo bom, jogo ruim, né? Tem esses altos e baixos, mas de uma forma geral, uma carreira positiva, porque foi até o final, porque ganhou título, porque jogou em clubes grandes, porque teve em seleção brasileira, porque virou ídolo, porque conquistou prêmios individuais, né? E tudo isso sendo gay dentro do futebol. Então, era necessário que tivesse uma referência. Um papel muito importante que você trouxe, uma relevância muito grande. E aí eu resolvi me expor, né, para ajudar a sociedade e ajudar o futebol a evoluir em relação a esse assunto. É necessário que o futebol dê esse passo. Sim. Né? Principalmente o futebol, porque nos outros esportes a gente já vê com mais naturalidade. Não tanta naturalidade, mas já acontece com mais frequência. Mas já acontece com mais tranquilidade, né? E nem é assunto se o jogador, atleta de outra modalidade, né, se declarar gay, nem é tanto assunto. Sim. No futebol ainda é. Né? Você vê que quando eu falei, o próprio Richarlison que falou antes de mim, né, que nem se declarou bi, mas ele falou, já me relacionei com homem, com mulher, né? Já foi um ato de coragem, um pioneirismo, né? Mas isso a gente falou, virou notícia, mas a ideia é que isso se naturalize a ponto de que não seja mais notícia. Que não precisa viralizar tanto, né? Não seja normal, né? Algum atleta gay, ok, isso é só um detalhe. Exatamente. Ele precisa ser avaliado como atleta, se ele tem desempenho ou não. Emerson, você sempre passou também para mim assim e para outras pessoas também a imagem de um cara muito disciplinado, muito bem comportado, muito reservado. E aí você tem 2 títulos, né, seguidos do Campeonato Brasileiro, que é o jogador mais disciplinado, no ano de 1988 e 1989. É isso? 98 e 99. Explica para mim como é que é avaliado essa questão dessa premiação de jogador mais disciplinado. Primeiro, falar do comportamento. Na verdade, eu sou assim, né? Dentro e fora de campo, sempre fui um cara tranquilo, nunca fui de briga, sempre tive um comportamento considerado exemplar. Eu nunca fui um cara que trouxe problema onde eu estava, né? Nos clubes, assim. E era muito profissional, né? E gostava de treinar, achava que precisava realmente ter dedicação, ter empenho, ter o suor, né, para vir o resultado. Então eu fazia a minha parte como tinha que ser feita.
Os prêmios de jogador mais disciplinado eram dados pela CBF para atletas que jogavam o Campeonato Brasileiro todo, né? Tinha aí um mínimo de partidas, eu não sei se em percentuais, em percentual eu não sei quanto, mas precisava, né, chegar num número X de partidas dentro da competição para poder concorrer. E era assim, que jogasse o campeonato todo sem tomar nenhum cartão. Sim. Então eu não ganhei sozinho, né? Ao final desses 2 anos, eu joguei o Campeonato Brasileiro todo, não tomei nem cartão amarelo nem vermelho. E todos os atletas que estavam na mesma condição ganhavam esse prêmio, mas eram poucos. O prêmio era para 5, 6 sempre. Porque imagina, todo mundo tomava cartão amarelo. O jogador de linha mais fácil ainda, né? Mas os mesmos goleiros, todos tomavam, é muito comum. Né? E eu conseguia atravessar campeonatos sem ser punido com cartão. E 2 vezes eu tinha prêmio e eu fui premiado. Maravilha. Emerson, com essa trajetória muito bonita que você tem de vida e de carreira profissional, que aprendizado é que o futebol trouxe para você? Que lição é que você tira de toda a sua trajetória? É uma pergunta bem difícil, né? O futebol fez parte da minha vida muito intensamente dos 8 aos 35 anos, foram quase 30 anos, e ainda faz, porque tudo que eu fiz após minha carreira de atleta foram por conta, né, de ter sido atleta de futebol, jogador de futebol, e todas as atividades relacionadas ao esporte, ao futebol. Né? Então, primeiro, é uma gratidão muito grande pelo futebol, porque ele me proporcionou vivências, experiências maravilhosas, né? Dentro e fora de campo, né? Sim. Situações, viagens, o meu sustento, né? O fato de me tornar ídolo de um clube, são experiências que nem todo mundo tem. Mesmo alguns dos atletas de futebol jogam a carreira toda e não conseguem isso. Experiências de jogar num Maracanã com 105 mil pessoas numa final de Copa do Brasil, como aconteceu contra o Juventude. São coisas assim que o futebol me trouxe. Então, uma gratidão muito grande. E, logicamente, que isso moldou a minha personalidade, né? Porque a gente, quando começa a crescer, começa a se relacionar, né? Ir para grupos sociais. E o futebol sempre foi um dos grupos sociais mais presentes na minha vida. E aquilo ali me norteou muito tempo, né? Então, é uma história de vida que eu tenho e eu acho assim que me permitiu conquistar muitas coisas e aprender muitas coisas. Maravilha. Né? E aprender muitas coisas. Então, é isso que eu trago do futebol, né? Uma gratidão por eu ter conquistado tudo isso, né? Por eu ter passado tudo isso, né? Coisas que só o futebol permite. Sim. Né? E assim, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse assim, que mensagem é que você deixa para essa garotada que está aí em busca dessa carreira profissional do futebol, mas principalmente também alertando, e você já trouxe uma prestação de serviço muito importante quando você traz a sua questão da sexualidade, que você também trouxesse uma mensagem para essa garotada que está aí introspectivo, tímido, com medo, com receio, como é que elas podem vivenciar e viver uma nova história, uma história diferente? Primeiro que chega a ser clichê, mas é verdade, né? Tem que acreditar no seu sonho, né? Tem que acreditar. As coisas, para muito pouca gente, vêm muito fácil. Para a maioria, você precisa realmente ralar muito suor e correr atrás e colocar foco, abrir mão de muitas coisas. Como eu falei, quando a gente é garoto e está tentando ser jogador de futebol, a gente tem muita competição porque quantos garotos querem a mesma coisa que você e não tem espaço para todo mundo. Sim. Só passa os melhores. Então, você precisa
para se tornar o melhor se você não tiver um dom divino, e mesmo os que têm um dom divino, se também não jogar, né, não se empenhar, não tiver foco, disciplina, abrir mão de coisas, fica pelo caminho. Então, desde muito cedo precisa ter tudo isso, que são coisas que um atleta se faz necessário para um atleta, né? Disciplina, né? Foco, né? Trabalho, uma série de coisas, e muito jovem. Então, você precisa abrir mão, entender todo esse processo, se dedicar e acreditar, né? É possível, sim, né? Nem na minha família as pessoas acreditavam muito em mim, porque apostavam no meu irmão, que era mais velho, ele tinha talento, apostavam nele, eu fui uma zebra, né? E assim... Que sorte essa zebra! Pois é, eu fui uma zebra dentro da expectativa da família. E desenvolvi uma qualidade como goleiro também, né? Que foi talhada ali com muito trabalho. Então, é necessário ter tudo isso para poder chegar, né? Senão não chega. Poucos têm essa bênção divina que as portas se abrem assim com facilidade, né? Então, a carreira de atleta não é fácil. Então, tirar essa ilusão primeiro, mesmo lá quando você chega no topo, para você continuar entregando desempenho, porque você é cobrado. E atleta, né, esporte é resultado. Então você precisa continuar. E é uma pressão muito grande, gigantesca, 24 horas. Você é cobrado e pressionado todos os dias, todos os jogos. Então você precisa estar muito bem preparado para isso. E o que eu acho, assim, não é só para os garotos que estão pensando ser jogador, mas assim, um alerta para os clubes. A saúde mental precisa ser cuidada. Os clubes ainda são muito negligentes nesse sentido, né? Nesse cuidado com a saúde mental dos garotos, dos atletas. Isso precisa ser melhor cuidado, porque um atleta bem emocionalmente, mentalmente, se traduz em desempenho, melhor desempenho, e isso vai ajudar o clube. Claro. Então, o clube cuida da saúde mental e ele tem um retorno desse desempenho dos atletas, né? Então, todo mundo ganha. Perfeito. E é uma coisa que precisa ser melhorada dentro do futebol. Emerson, agradecer muito sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite. Como eu falei, fã mesmo de carteirinha. Acompanhei por muito tempo na Fonte Nova com meu pai. Ele estaria muito feliz, né, assistindo. Tenho certeza que está assistindo, de onde ele estiver. Mas dizer para você assim, que é uma admiração muito grande que eu tenho pelo profissional e pela pessoa que você é. E dizer que as portas estão abertas aqui quando você quiser voltar. Obrigado, eu agradeço muito o convite, o bate-papo, fico à disposição também para novos convites e foi ótimo. É isso aí. Então até domingo que vem, programa A Propósito aqui no canal, na rede CNT.